em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Muito boa noite, amigos ouvintes. Está começando neste momento mais um programa Entre Dois Mundos, na edição de número 74, neste 21 de agosto de 2025. Programa da Rádio Web Vinha de Luz, produção do Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, da cidade de Praia Grande, Santa Catarina. Esta noite com o tema Não Peques Mais. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Muito bem. Faço a saudação aos nobres ouvintes que já estejam sintonizados, esperando que todos tenham, inclusive nós, tenhamos um bom aproveitamento do tema da noite. E deixo então meu boa noite e o convite para estarmos juntos até às 21 horas. Boa noite, Martinha. Boa noite, Regina. Olá, meu amigo. Boa noite, Regina. Excelente noite. Amigos ouvintes, sejam todos muito bem-vindos a mais este programa. E como disse o Paulo, que possamos aproveitar da melhor forma e com muita alegria. Boa noite, então, Martinha e Paulo e todos os ouvintes aqui da Rádio Web Vinha de Luz. É sempre uma alegria estarmos juntos nas noites de quinta em que temos o programa ao vivo. Continuo dizendo e pedindo, rogando, ao nosso amado Mestre Jesus que permaneça e continue sempre conosco. Muito bem. Faremos uma prece de abertura antes de darmos início ao nosso primeiro bloco. Até já. Senhor Jesus, ensina-nos a perdoar conforme nos perdoaste e nos perdoas a cada passo da vida. Auxilia-nos a compreender que o perdão é o poder capaz de extinguir o mal. Induze-nos a reconhecer nos irmãos que a treva infelicita, filhos de Deus, tanto quanto nós, e que nos cabe a obrigação de interpretá-los na condição de doentes, necessitados de assistência e de amor. Senhor Jesus, sempre que nos sintamos vítimas das atitudes de alguém, faze-nos entender que também somos suscetíveis de erros e que, por isso mesmo, as faltas alheias poderiam ser nossas. Senhor, sabemos o que seja o perdão das ofensas, mas compadece-te de nós e ensina-nos a praticá-lo. Assim seja. É muito justo que possuas um carro próprio ganhando tempo. O que não é compreensível é que deixes esse ou aquele irmão da tua área de experiência sem sapatos, ferindo os pés. Emmanuel. Conversando sobre o Espiritismo. Pois muito bem, então, dando início ao nosso primeiro bloco, no programa de hoje abordaremos o capítulo 6, Não Peques Mais. Lembrando aos ouvintes amigos que estamos estudando o livro Na Luz do Evangelho, de Terezinha Oliveira, reiterando que o livro contém 8 capítulos. Assim sendo, estamos hoje no 6º, no antepenúltimo. E neste capítulo, então, iremos reflexionar sobre o encontrar Jesus e o recomeçar. Jesus, com suas doces palavras e exemplos, nos convida a todo instante a termos uma vida autêntica, sólida, como a casa construída na rocha. Então, o mestre afirmava: tudo depende de ti, ou mesmo, a tua fé te curou. Em outras ocasiões aconselhava-nos:
vai e não peques mais. Seu convite de renovação vem seguido de apoio e incentivo para a reconstrução com responsabilidades, nos levando à reflexão íntima, à interiorização de nós mesmos na grande caminhada. Assim sendo, Regina, dando continuidade ao tema, vamos falar aí um pouquinho sobre os recomeços na vida material e espiritual? Vamos sim, Paulo e amigos ouvintes. Neste capítulo, Terezinha Oliveira nos traz reflexões interessantes sobre a nossa evolução, necessidades e de como se desenvolvem as descobertas em nós, ou seja, em cada ser humano. Traz o exemplo da criança, que cai e levanta diversas vezes até aprender a caminhar. Sua persistência em recomeçar a leva à conquista da felicidade. Por quê? Porque o seu esforço e dedicação provaram que somente assim estaria de pé em equilíbrio. O estudante de matemática, meus amigos, que por diversas vezes passa pelo mesmo conteúdo, ampliando seu conhecimento e conseguindo o resultado correto com o dever. Este recomeçar provou que a sua felicidade diante do recurso alcançado é o fruto. O fruto do quê? Do seu trabalho, do seu esforço, da sua disciplina e da bagagem que esse estudante já tinha adquirido nas diversas vezes em que estudou a disciplina. Assim ocorre com o cientista, o escultor, o escritor e todos nós. Somos seres únicos, não há iguais, mas somos todos eternos aprendizes, passando por incontáveis novas e repetidas provas. Transitaremos por ciclos e estaremos aprendendo conhecimentos, vencendo nossas próprias imperfeições e renovando-nos permanentemente, diria evolutivamente. Não percamos de vista, meus amigos, que somente o aprendiz aplicado alcançará os objetivos. E como diz Nobres, no plano físico, não é mesmo, Martinha? Exatamente, minha amiga, exatamente, muito bem colocada. E também podemos trazer aqui, apresentar esse recomeçar que ela nos oferece, então a Terezinha Oliveira, na material, o recomeçar na vida material e espiritual, se mesclam, se pararmos para analisar, através do que agregamos em nossas vidas. É através desses esforços repetitivos, como a Regina acabou de trazer para nós, tanto no plano físico como no espiritual, que colheremos os resultados almejados. Além disso, importante lembrarmos, e apropriado e essencialmente o momento, para dizer que somos estímulos à ação alheia também. Isso é, exemplos inspiradores a serem seguidos por aqueles que nos cercam. Assim como nós também seguimos aqueles a quem admiramos, não é, Martinha? Isso mesmo, Paulo. Será que já paramos para pensar que então que nós somos esses estímulos e também acabamos nos conectando a estes irmãos? Somos todos ímãs. A gente atrai e é atraído. Mas eu acho que a gente não para muito para pensar nisso, né? Não para. Se pararmos para pensar, não pensamos, não. Olha, é bem profundo. É um chamamento mesmo, né? Eu diria mais aqui, antes de eu trazer o nosso irmão e amigo, o Leon Denis, a responsabilidade, porque se o Cristo traz essa fala, não peques mais, sem perceber, nós estamos nos conectando. E esses estímulos e essas ações que são nossas ou dos nossos irmãos nos comprometem. E aí acabamos angariando e repetindo erros ao invés de acertos. E o mais interessante que eu acho é que a gente também não se dá conta de que todos os nossos pensamentos e atitudes vão influenciar outras pessoas. E tudo que a gente influenciar para o negativo são débitos que a gente adquire e que a gente vai ter que resgatar depois. Temos que pensar mais bastante antes de agir e pensar ainda, né? Então posso dizer aos amigos, Paulo, Regina e ouvintes, assim como os outros agem e nos influenciam, nós também agimos e mudamos os pensamentos dos outros. Olha o compromisso que a Regina acabou de trazer.
passando a difundir nossos estímulos comportamentais, que podem ser, então, positivos e negativos. Então, por que os recomeços? É uma pergunta aqui que eu deixo aos amigos. E eu gostaria de trazer, então, para elucidar ainda mais esse início de trabalho nosso, Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, com uma espetacular reflexão, a espiral. Ah, espiral. Você vive numa espiral, né, Martinha? Eu vivo numa lá espiral. Lá em cima, né? Lá no topo, né? Caindo de vez em quando e voltando, Paulo. É isso mesmo. Nessa obra, Denis nos enriquece ao dizer que o pensamento divino, Deus, ao nos projetar, pensemos, depositou no íntimo da alma os germes de faculdades poderosas e valiosas, e que por isso todos nós temos um papel especial no vasto concerto universal. Ele ainda nos diz que à medida que circulamos nessa imensa espiral, vamos despertando, crescendo e acentuando nossas aptidões, em princípio latentes e confusas, como no início de uma carreira, por exemplo. Ao percorrermos a espiral, meus amigos, as intuições e as inspirações que recebemos do divino irão clareando e também acentuando o quê? O nosso lado especial do caráter, porque se é divino, tem que ser o nobre e o belo. Então, Leon Denis lembra que para percebermos essa melodia divina, a qual todos estamos envolvidos, seus estímulos e essas ajudas todas, então, precisamos recomeçar. Não tem outra forma. Recomeçar, repisar, repetir, né, o tempo todo. Rememorar. Isso, até que coloquemos isso fixamente no nosso racional, na nossa consciência, enfim, no nosso entendimento, né? E é interessante frisarmos esta fala do Denis, perceber a melodia divina, porque a reencarnação é o amor divino, mas percorrer esta enorme espiral, Martinha, pode levar um tempo muito longo, ou nem tanto. Como você já citou, cada pessoa tem sua individualidade, seu tempo, seu grau de maturidade para a compreensão da vida. À medida, então, que nós vamos reencarnando, nós vamos tendo disponibilizada novas oportunidades de acertos, bem como maiores responsabilidades, como você bem frisou, em relação às influências que estivermos causando ao próximo. Obviamente, por tais influências, boas ou más, voltamos aqui ao Cristo. Vai e não peques mais. Ou seja, te reconecta com o divino e refaz a caminhada. Esse é o mandamento do Cristo. Te reconecta com o que é certo, né? O que é valioso, e faz a tua caminhada sendo exemplo, seguindo como exemplo e com responsabilidade, porque as tuas influências estão por aí sendo espargidas. São sementes que, ao caminharmos, vamos espalhando pelo trajeto. Pois é, Paulo, e as nossas vidas são resultante do amor divino. E nós, filhos desse amor, podemos recomeçar a cada dia. Joana de Ângeles, a benfeitora de Divaldo Franco, pela psicografia dele, no livro Jesus e Vida, de forma muito amorosa e incentivadora, nos descreve também esta espiral divina. Diz ela: o espírito, essa divina chispa, quando envolto pelo invólucro material, desdobra as potencialidades adormecidas e adquire as experiências que lhe proporcionam o crescimento na direção do Pai Criador. A cada etapa vencida com êxito, mais se engrandece a sua capacidade de enriquecimento de valores, tornando-se mais apto para os futuros enfrentamentos, para as conquistas por vindouras, desenvolvendo a inteligência e o sentimento que se aformoseiam com as dúlcidas vibrações do amor. Todo esse processo é resultado da mente bem direcionada, como uma onda de comprimento infinito,
que envolve o organismo e o impulsiona ao equilíbrio, favorecendo o desenvolvimento das funções ainda não despertas. Então, meus amigos, aqui Joana nos lembra que somos o amor de Deus em ação e precisamos entender que o crescimento em direção ao Pai é certo. Todos cresceremos, mas esse crescimento, essa ascensão ao Pai se dará à medida que vencermos as etapas, enriquecidos com valores nobres de inteligência e de sentimentos advindos de nossas escolhas. Como nos disse Joana, a mente bem direcionada é onda infinita que irá gerar e impulsionar sempre equilíbrio, que são as dúlcidas vibrações do amor. É muito bonito, Regina. Encanta os nossos ouvidos. Por isso é uma alegria também dizer aos amigos ouvintes e também para os nossos corações aqui, que ao já compreendermos um pouco mais à luz do Mestre Jesus, através dos seus convites, exemplos, lições e enviados, essas mensagens maravilhosas. Os apóstolos, espiritualidade também. Sim, né? Esses mentores que tantas obras nos deixaram, nos deixam, são de vital importância para desvendarmos as mais elevadas escolhas. Até mesmo no sentido de nós podemos ser tocados por tais mensagens e podemos ter essa reflexão mais profunda. E as lições são importantes, os convites são importantes. Agora, os exemplos, né? Quando nós lemos o Evangelho e vemos os apóstolos, né? Os exemplos que deram, né? Da convicção, do entendimento do amor, do entendimento de que aquilo era preciso ser levado, custasse o que custasse, inclusive a própria vida. É o melhor exemplo, né? Deram um exemplo assim como Cristo deu a própria vida, né? Sim. Se entregaram a esse convite, a essas lições. Totalmente. E seguiram a caminhada. Com o Cristo, eles foram fortalecidos. Certo. E neste pensamento, então, meus amigos, o Espiritismo vem então nos oferecer a compreensão diante dos recomeços. Nos possibilita, também nos chama para a reconstrução. Porque nós sabemos que todos os dias aí a caminhada nós precisamos refazer muitos pensamentos e escolhas na nossa vida. E quando o mestre então disse, vai e não peques mais, alertou dizendo, convidando para uma vida autêntica e oferecendo o apoio e incentivo para construirmos nossa casa sobre a rocha. Então, ao aguçarmos as nossas audições, nós vamos identificar aí a voz do Mestre Jesus para o nosso melhoramento. Alguma coisa rápida, Regina? Eu acho interessante esse vai e não peques mais, porque Jesus não recriminava, né? Jesus dava a importância do recomeço. Você errou, né? A gente mesmo se cobra. Não precisa ninguém nos apontar o dedo. Mas Jesus diz, tudo bem, mas agora vai e não peques mais. Isso é muito bacana para todos nós sabermos que temos esses recomeços. Ele nos deu essa inspiração. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos mais rapidinho para falar do Mestre e a inspiração que ele nos traz. Até já. A fé que apenas crê é uma luz estacionária no coração que a retém. Para comunicar-se com os outros, porém, iluminando corações e levantando almas, a fé viva precisará deslocar-se, usando o carro das boas obras. Emmanuel. Sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Conversando sobre o Espiritismo.
Pois bem, ouvintes, nós encerramos com Regina informando que Jesus não recriminava. Vai e não peques mais. Ele nos chamava à nossa própria consciência, não é isso, Martinha? Não é isso, Regina? Sim. Então vejamos como o Mestre então nos inspira ao mergulho em nossa própria intimidade, com a intenção de podermos enxergar o lado obscuro de nossa personalidade. Está lá. Vocês já trouxeram o que está lá. As pedras mais preciosas estão lá. Precisamos, então, poder enxergá-las, né? Então, são esses os momentos de despertamento para tais entendimentos que são essenciais para que a nossa consciência se torne mais lúcida, mais crítica e, como aparece essa palavra aqui, né? Responsável, expondo novos horizontes para o nosso desenvolvimento e a nossa plenitude espiritual. Eu preciso embarcar nessa espiral que sobe, viu, Regina e Martinha? Vamos lá. Por isso, Paulo, o Mestre também foi chamado de médico das almas. Esse despertar ao qual você se refere, através das inspirações e dos exemplos do amado Mestre, nos traz curas. Nos traz também felicidade, paz e esperança na vida futura. E Terezinha Oliveira, neste capítulo, ensina que recomeçar é reconhecer a própria situação. Porque se eu não reconhecer que eu erro, que eu tenho que me corrigir em determinados vícios que eu tenha, né? Como é que eu vou recomeçar? Para recomeçar, eu tenho que reconhecer. Como você falou inicialmente, você fez uma analogia com os estudos, né? Nossas passagens pelas escolas. Quando a gente não entende a matéria, a gente é reprovado e recomeça. Exato. Recomeça para reconhecer a própria situação de ignorância a respeito daquilo que deveríamos ter entendido, ter estudado. E esse entendimento vem através do esforço. E ali também na fala anterior, Paulo, tu fala desse nosso lado obscuro da nossa personalidade. Então, no momento em que nós nos tornamos mais lúcidos e nós acolhemos esse médico divino das almas, nós admitimos que nós temos falhas, que nós recomeçamos de forma equivocada. Sim. Já é um comecinho de humildade, né? Pouca ainda, né? Para nosso orgulho tão grande, mas já é um começo. No início, esse reconhecimento incomoda bastante, né? Aos poucos a gente vai se dando conta que o incômodo é justamente aquela dorzinha que o Denis informa, né? Aquela dorzinha que faz a gente parar, pensar, acende a luzinha vermelha. Opa, estou errando aqui. E também tem aquele momento, eu acho bem bacana também falar, como tu traz bastante, nós estamos falando muito da questão da responsabilidade. Né? Porque até então eu posso não me considerar responsável. Eu posso achar que o outro é responsável. Aí eu deixo o meu lado obscuro quieto. Aliás, o outro é uma boia de salvação para a gente, né? Para as nossas imperfeições e incorreções. Né? E aí o Mestre então vem com esse amor divino, te colocar na posição central da tua vida. É contigo. A bola está contigo. Isso aí. Põe a bola na marca do pênalti. Chuta, a responsabilidade é tua. E essa felicidade, essa paz aí que a Regina está nos trazendo, mostrando, ela começa a ser angariada no momento em que eu me vejo nessa condição de responsável. Eu fiz uma analogia assim, brincando com o futebol, mas quantas vezes na marca do pênalti a gente está aqui como plateia, vendo alguém vai bater o pênalti, chutou fora. Aí a gente sempre fala para o outro que está do lado, se fosse eu, se fosse eu. Será? Pois é, então, como eu vinha dizendo, a gente, para recomeçar, a gente tem que reconhecer a nossa própria situação. Mas será que é somente isso? Não, meus amigos. Este é somente o primeiro passo. Muito importante e necessário, mas também devemos observar em nós o apoio, a vontade de nos melhorar. Temos que ter vontade. Tem que ter vontade. Tem que ter conscientização e permanência nesses novos hábitos. Consciência. Porque se tu não te conscientizar, mesmo no comecinho, quando a gente se conscientiza, a gente ainda não consegue assimilar, porque a gente é muito no automático, né? Então, para tu criar o novo hábito, tu tem que, por um bom tempo, persistir, né? Como diz aqui, permanência, para que esse novo hábito
ele faça parte da minha vida. A aceitação também do amparo espiritual para recomeçar. Eu trago, amigos, aqui uma fala do Emmanuel, através da psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, lá no livro também maravilhoso, Pão Nosso. E o Emmanuel nos fala sobre essa vontade, sobre a conscientização e o amparo. Diz ele: é preciso crer na bondade, todavia, é indispensável movimentarmos-nos com ela no serviço de elevação. É necessário guardar a fé. Contudo, se não a testemunharmos nos trabalhos de cada dia, permaneceremos na velha superfície do palavrório. Claro que todos devemos aprender o caminho da iluminação. Entretanto, se nós não nos dispomos a palmilhá-lo, não passaremos da atitude verbalista. Ou seja, Emmanuel nos chama ao trabalho. Sermos bondosos apenas não basta. Devemos agir caritativamente, fraternalmente, pois sem ações meritórias e sinceras nós não nos elevaremos. Necessitamos sim guardar a fé, mas as nossas ações diárias devem demonstrar que cremos naquilo que professamos através das atitudes do bem que fizermos ao próximo. Encontraremos o caminho da iluminação, como nos disse esse benfeitor querido, trabalhando com vontade e determinação e não somente verbalizando, somente falando. Quando eu me aposentar, vou fazer um trabalho voluntário. Será? Ou seja, de nada adianta, como costumamos dizer, falarmos da boca para fora que vamos fazer isso, que vamos fazer aquilo, sem agirmos realmente conforme anunciamos aos quatro ventos. A estrada nos é oferecida do momento em que estamos aqui, chegamos nas nossas famílias, e por onde transitamos hoje é nossa vida de crescimento e é a nossa via ideal para esse desenvolvimento espiritual. E é por aí, neste caminho então bem escolhido, que nós seremos levados a entender melhor a vida. Nosso irmão, então, esse que a Regina trouxe agora, Emmanuel, ele é incisivo ao lembrar-nos de nossas responsabilidades. De novo a responsabilidade. Porque entender melhor a vida também já é outro momento que traz aí uma carga de responsabilidades e eu já não posso mais dizer que eu não sabia. Eu quando entrei na doutrina, logo de imediato percebi que ela é um fardo pesado. Mas aí eu corrijo, informando que é um fardo pesado no bom sentido. Por quê? Porque a gente não consegue mais simplesmente passar pela vida irresponsavelmente. Cada passo, cada pensamento, cada palavra, cada ato, cada olhar, nos cobra essa responsabilidade em cada olhar, a responsabilidade de cada ato, de cada palavra, de cada ação. Então, essa responsabilidade constante, ela de início cria um certo cansaço, mas depois, como tudo, a gente vira hábito. Vira um hábito. Um hábito do bem, né? E como é um hábito do bem, a gente passa a ser responsável e as palavras já não fluem tão abertamente, imediatamente. Pensamos mais. Nosso pensamento já não é no impulso. Não é. Os instintos. Os instintos. Né? É isso aí. E essa bondade toda, então, Paulo, que nos é entregue, que nos é apresentada, ela vem de muitas formas, então, nesta caminhada. Basta que nós queiramos e estejamos dispostos a perceber, a captar e trazer para as nossas vidas. E trago aqui um outro exemplo, uma outra lição muito bonita que todos os estudantes da doutrina espírita já sabemos, que são as bem-aventuranças do Mestre, que são essas vias para se alcançar a iluminação, ou seja, elevarmos-nos através da mansuetude. Nós podemos também falar da humildade, da simplicidade. E aí é o momento em que nós começamos a abandonar, não queremos mais aqueles sentimentos de personalismo que acabam sufocando e trazendo aquele nosso lado obscuro que nós falamos anteriormente. Pois é, eliminando o personalismo, eliminando este sentimento tão nocivo que é o orgulho e o egoísmo.
E este palmilhar, então, né, Paulo, ele requer a mudança, como nós estamos aí trazendo desde o início. Mas não uma mudança, aqui é bem importante nós lembrarmos, não é a amarga, a queixosa, aquela vazia, ou até a de ostentação. Não. Essa mudança, ela precisa estar no íntimo. Ela é muito pessoal. Ela é uma reconstrução que vai ser de dentro para fora. Essa reconstrução superficial, que será de atitudes verbalistas, esta não perdurará. Essa vai, com o tempo, ela vai ser sufocada. Por isso, o nosso amado Mestre, nós temos através dele o seu Evangelho, a luz da doutrina espírita, que faz renascer em cada coração, em cada alma, a compreensão da verdadeira natureza do homem e a percepção de que seu destino é fruto de suas escolhas. Então, quando nós buscamos a doutrina dos espíritos e que aí ela consegue iluminar essa fala do Mestre com clareza, nós compreendemos, de fato, o que é a reencarnação e o que são os acontecimentos na nossa vida. Não é assim, simplesmente, eu vou começar a estudar com um olhar mais profundo e vou começar a perceber que existe uma razão, existe um Deus, existe um amor que rege todas as criaturas. Começa a ver com lógica, né? Que tudo tem uma lógica realmente. E a gente dá uma paradinha para perceber o imperativo das frases ditas por Jesus com firmeza, né? Para nos orientar melhor. Lá em João, ele diz, João capítulo 5, versículo 14, vai e não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Está chamando a responsabilidade e a conscientização. Em outra, em Marcos capítulo 5, versículo 34, vai em paz, a tua fé te curou, a tua fé, o teu entendimento do que deve ser, teu esforço. Teu esforço, exatamente, isso aí vai te curar. A tua compreensão. E a palavra está sempre ali, né? Vai, ou seja, siga, entenda, vá com confiança, né? Você tem as ferramentas. Então, com esse comando, Jesus assegurou a reabilitação e o perdão através do processo de resgate e renovação. Acabou também instigando a dinâmica de mudança de hábito, como você disse aí mais uma vez agora, Regina, as mudanças de hábitos, valorizando então a vida em cada fato, em cada circunstância. Pois a gente não deve esquecer que somos todos herdeiros de quem? De nós mesmos. Nós somos herdeiros daquilo que nós plantamos aqui. Eu acho interessante essa reabilitação e o perdão que você citaste, né, Paulo? Porque o perdão, a gente costuma demorar tanto para perdoar coisas tão mínimas, né? Que a gente pensa que o outro fez para a gente e tu vê só, Cristo desde o começo nos ensina o perdão. É interessante, estamos indo para o bloco da Temos propaganda. um minuto ainda. Então tá, então as tuas palavras, Paulo, me chamam a atenção e eu lembro aqui de outra passagem do Mestre Jesus que vai elucidar ainda um pouquinho mais o nosso estudo. Diz o Mestre, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo suas obras. Isso está lá em Mateus capítulo 16, versículo 27. As nossas obras, devemos lembrar, amigos, não são edifícios de alvenaria, perecíveis e passageiros. São as nossas construções íntimas. São, sobretudo, as virtudes que adquirimos, como já foi citado, através do esforço, da vontade, do estudo e do exercício diário da renovação íntima. Aproveito para trazer uma passagem muito didática e lúcida do livro O Crucificado, de Bruno Godinho, onde ele informa que na busca pela perfeição passaremos por 3 fases: a ignorância, a experimentação e o conhecimento. Ok, vamos dar uma pausa e você volta falando então da primeira dessas fases, a ignorância. Voltamos em seguidinha. Em tempo algum, não digas que não pode ser útil. Faze de cada dia um poema de fé.
pode ser a esperança dos que jazem na angústia. Uma frase de luz ergue os irmãos caídos. Terás quanto quiseres, a prece que abençoa. Para espalhar o bem, basta o apoio de Deus. Emmanuel. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Conversando sobre o Espiritismo. Na busca pela perfeição, Regina, passamos pela ignorância, experimentação, conhecimento. Vamos falar então da ignorância. Pois é, na fase da ignorância, nós estamos na fase inicial do erro, onde o indivíduo vive ainda nas trevas por não ter conhecimento. Assim sendo, age por tentativas e isso nos conduz ao erro, ou seja, uma vida apenas instintiva, onde o homem não tem consciência de si e de seus atos. Vou só sublinhar, a gente age por tentativas, o que acaba resultando muitas vezes em erro. Vamos lá, fase da experimentação. Nessa fase passamos pela dor, pois ainda nos dirigimos sem consciência e sem conhecimentos necessários para evitarmos os erros. Assim, a cada erro repetido, uma dor também se repetirá, até o momento em que mudaremos forçosamente nossas ações a fim de evitá-la. Então, na experimentação, citamos a falta da consciência e a falta de conhecimentos. E, por fim, entramos finalmente na fase do conhecimento, não é isso? Sim, nesta fase, evitando já dores desnecessárias, sem mergulharmos desavisadamente em atrações mundanas, passageiras, antagônicas ao que o dever exige, retardando nossa evolução durante existências inteiras por não reconhecer que todos somos regidos por uma lei divina. O que você achou da síntese do Godinho, Martinha, nessas 3 fases aí da busca, né, da perfeição: ignorância, experimentação e conhecimento? Eu achei bem lúcido, bem e lúcido. de muito esclarecimento. E eu também aproveito, Paulo, e para incrementar ainda mais o trabalho que a Regina trouxe do Godinho, eu vou trazer Manuel Filomeno de Miranda, também outro irmão espetacular, que pela psicografia do Divaldo Franco, e lá no livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, também nos diz que ao não nos darmos conta de que somos de fato, e aqui ele refere-se ao ser materialista, causamos diversas manifestações do desequilíbrio mental e emocional, cujas causas estão sempre fixadas no cerne do espírito. Ele reforça ainda aos nossos corações que somos responsáveis pelos pensamentos, pelas palavras e atos que constituem a nossa existência. Então, observando ali a fala anterior da Regina, nós vamos de degrau a degrau, reconhecendo, experimentando e adquirindo, então, agregando estas informações que nós levamos, então, em definitivo para as nossas vidas. E quando nós trouxemos anteriormente ali a fala dos herdeiros de nós mesmos, então, por sermos, então, Paulo, estes herdeiros de nós mesmos, estaremos sempre transferindo nossas conquistas de uma para outra existência. Quais sejam elas, que aqui nós podemos citar as nobres, as de elevação, beleza, as alegrias, ou também devemos lembrar que os prejuízos espirituais também nós angariamos. Dá para fazer uma correlação da vida física e da espiritual. Se espiritualmente somos herdeiros de nós mesmos, daquilo que plantamos, é como a nossa hereditariedade, nosso DNA. Nós trazemos dos pais os sinais idênticos de DNA. Então, a hereditariedade é comprovadamente, a ciência comprova a nossa hereditariedade física. Então, são caracteres genéticos que passam. A ciência já está comprovando o nosso DNA, o DNA de Deus, que todos nós temos. Então, daí já estamos indo para o espiritual. Então, nós somos herdeiros, né? Fisicamente, de nossos pais, avós, bisavós, etc., mas
mas espiritualmente, sempre e só de nós mesmos. É por isso que, de uma forma ou de outra, nos tornamos possuidores e teremos que, através, então, dos impositivos divinos da reabilitação, como espíritos reencarnantes, então, Paulo, nesta matéria, neste corpo físico espetacular, não apenas refazer a caminhada para corrigir estes erros, mas também para colocarmos em prática os progressos alcançados. Quando, então, já nos portaremos, pensemos bem, com mais equilíbrio. E esse equilíbrio vai trazer um discernimento e uma maturidade que a Regina falou anteriormente, eu preciso repetir, paz, felicidade espiritual. E aí nós vamos demonstrando já nesse caminhar essas riquezas que nós estamos angariando, imperecíveis. Estamos aqui para isso, né? Para esse progresso. Isso aí, essa fase aí, Martinha, já é a fase do conhecimento dita lá pelo Bruno Godinho, né? Porque daí nós já temos a consciência dos nossos progressos, nós já sabemos, já adquirimos coisas boas, já vamos ter equilíbrio, discernimento e maturidade para cada vez incorporar mais riquezas ainda imperecíveis, como você citou. Observemos também que o irmão Manuel Filomeno, nos orientando, mesmo quando sob a ocorrência das provas e expiações, encontramos-nos em processo de crescimento interior e na busca da meta iluminativa, que é a fatalidade, da qual ninguém consegue escapar. Ou seja, todos nós vamos passar por este processo. E todos começamos iluminar. ignorantes, todos vamos passar pela dor e todos vamos entrar no conhecimento iluminativo das nossas vidas. E diria mais, o estudo de hoje nos convida a entender o não peques mais, como também a tua fé te curou, e siga na paz. Pensando um pouco do que já conversamos até aqui, meus amigos, reflitamos que para conquistar tais bênçãos, será imprescindível que tenhamos uma vontade forte, como nós falamos disso aqui, vontade, esforço, uma real responsabilidade, como diz o Paulo, sobre os nossos atos e um sincero despertamento acerca do bem e do mal, do certo e do errado, do justo e do injusto. Também uma lúcida conscientização dos nossos direitos, mas também dos deveres e dos direitos do próximo também, né? E, sobretudo, precisamos estar permanentemente atentos aos artifícios armados pela existência sensual terrena, a fim de que nos reabilitemos plenamente e, inclusive, conquistemos a condição de perdoar, como já foi citado antes. Perdoar também a nós mesmos e ao próximo, assim como tantos outros valores nobres. Hoje, meus amigos, nós já sabemos que, através do estudo da doutrina espírita à luz do Evangelho do Mestre Jesus, as claridades para o entendimento, com lucidez, responsabilidade e paz, são possíveis. Pois é, estou ouvindo, viu, Martinha, a Regina falar aqui, de vontade forte, real responsabilidade, despertamento sincero, lucidez, conscientização, permanentemente atentos, reabilitação. É pesado, hein? A gente não consegue descansar a cada passo. Ou seja, é aquilo que estava dizendo, se você vem na vida, deixa a vida te levar, ela é fácil. Né? Ela é simples, até que você bata a cara num muro, né? Até que alguma coisa te faça parar. Quando isso acontecer, a guerra praticamente está perdida. Então, tudo isso que parece ser muito pesado, um fardo muito pesado, como eu digo, ele, na verdade, ele vai acabar em curto espaço de tempo te aliviando de muitas decepções, muitos contragostos e muitos erros. Vai acabar te aliviando disso, não é isso? Hoje tu tem essa consciência, eu, Regina, temos. Mas lá atrás, nós não tínhamos. Então, imagina quantas reencarnações para nós chegarmos neste ponto desta conversa. Agora. É verdade. Exatamente. Se olha, bem se pararmos para avaliar isso, nossa, bem lembrado. E vocês não estão vendo, mas ela acabou de falar isso, botou as mãos na cintura e me encarou. Vamos lá, Regina, Martinha, eu poderia dizer ainda que o Espiritismo é uma doutrina fundamentada sobre expressivas cotas de
responsabilidade. Estou ficando cansado de tanta responsabilidade. Em todos os aspectos do comportamento humano, para todos os que buscam conhecê-la mais profundamente. Sabemos que nada é por acaso. Será que você não está precisando ouvir muito essa palavra responsabilidade para finalmente assumir a sua responsabilidade? Ela está te incomodando por acaso? Está me incomodando um pouco. Para vocês verem aqui como é a pressão, né? Como é a pressão que vem de fora. Pois é, quando a pressão não vem de dentro, ela não vem, tem que vir de fora, né? A dor tem que cutucar a gente de alguma forma, né? Então, evidenciando aí o tema um pouco mais, eu vou trazer a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, lá no item 3, o Consolador Prometido. E João lá traz no seu capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26, abre aspas, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, pois ficará convosco e estará em vós. Porém o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Pois é, Jesus disse muito, deu muitos exemplos, muitas parábolas, mas precisamos 2000 anos depois, 1856, 57 anos depois, trazer de novo, né, o Cristo, através da codificação da doutrina, para a gente, como ele diz aqui, as coisas que vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Pois é, essa bela passagem aí, como todo o Evangelho, destaca a importância do amor e da obediência aos ensinamentos de Jesus para que possamos receber o auxílio divino. Mas por que a gente tem que obedecer? Por quê? Porque a gente sabe que Jesus é o nosso guia e modelo e que Ele sabe de tudo. Ele já passou por tudo que nós passamos, por isso Ele tem esse amor incondicional e esta paciência conosco. Pois é. Então o Espírito de verdade aqui é apresentado como um guia espiritual presente e atuante na vida dos seguidores de Jesus, ajudando-os a compreender os ensinamentos do Cristo e a fortalecer a nossa fé. As palavras também de Jesus indicam a continuidade do seu apoio e de sua orientação, agora então através do Espiritismo, demonstrando a sua preocupação permanente com o bem-estar espiritual daqueles que o seguem, não é, Regina? Pois é, porque a doutrina espírita, meus amigos, não foi feita por Kardec, ele foi o codificador da doutrina. A doutrina nos foi trazida pelo Espírito de verdade e sua pleiade de espíritos superiores. Por isso é uma doutrina atemporal e para entendê-la e praticá-la, nós temos que compreendê-la proveniente do plano espiritual para o plano material e não o oposto. Ela foi elaborada pelos espíritos, trazendo as leis de Deus. Por isso se aplica hoje e vigorará através dos tempos, como Jesus sentenciou. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Isto está lá em Mateus, capítulo 24, versículo 35. Podemos dizer aqui, amigos, que a doutrina espírita enviada pelo Mestre Jesus não se compadece com a ignorância. A ignorância no sentido de desconhecer as informações. Não. Os seus seguidores, aqueles que a elegeram como aprendizado para a alma, não ficam alheios aos seus próprios deveres. Pelo contrário, trabalham arduamente para a reforma de natureza moral, com convites permanentes de crescimento interior e também autodescobrimento. E qual é o objetivo? É o propósito de se tornarem a cada novo dia melhores que na véspera. Pois é, preciso trazer Joana de Ângeles de novo, meus amigos. Lá no livro Jesus e Vida, psicografia do Divaldo, com esta bela mensagem para os corações sedentos de vida em abundância. Nossa querida Joana nos diz: disciplina a vontade e aprende a produzir o melhor dentro do teu limite de forças.
O que não realizes hoje, logo mais, em novo agora, o farás, desde que te encontres vigilante e disposto. Considera a brevidade do corpo e a infinitude de bênçãos para a tua autoiluminação, ganhando cada agora com um acréscimo de conhecimento e de amor ao que já acumulastes. Então, Joana nos ajuda a entender que não temos tempo hábil para evoluirmos plenamente numa só existência. Para tal empreitada, precisaremos manter a disciplina, o esforço e a vontade por indefiníveis reencarnações, porque cada grãozinho de conhecimento e de trabalho no bem será acumulado em nosso espírito, a fim de que na longa caminhada possamos progredir constantemente. Progredir constantemente. Martinha, então, fica aí na espera que a gente faz uma rápida parada e voltamos já para o nosso último bloco. Jesus foi o renovador da terra, não só pelo que fez, mas também pelo que deixou de fazer, o que vem fazendo gradativamente nos tempos novos. Emmanuel. Sentimento me ronda, não sei Conversando sobre o Espiritismo. Pois bem, Martinha, como diz a Regina, a caminhada é longa, né? Para que a gente possa progredir constantemente, não é isso? Exatamente, Paulo. É quando nós percebemos, então, a cada estudo, porque o convite da doutrina é que venhamos a estudar cada vez mais para, então, aprender e nos descobrirmos como espíritos, que nos sentirmos sozinhos, fracassados, enfraquecidos e ainda causando malefícios para as nossas vidas e os que nos cercam, sempre será a escolha nossa. Então, isso fica muito claro para cada coração. Recursos estes nos são oferecidos e cada um poderá aproveitá-lo ainda hoje, desde que se considere um necessitado, admita que precisa e que não é invencível, meus amigos. É bem importante. Nós temos aí necessidade de apoio e somos mesmo ainda fracos na caminhada e que tem ainda muito a aprender. Precisamos desta consciência expandida. Pois é, Ana Martinha, precisamos também admitir a falibilidade. Termos a humildade de olhar os próprios erros. Sem isso, nós não teremos como corrigir as nossas atitudes. Exatamente, Regina. Precisamos recomeçar. Precisamos recomeçar, então, com fé. Como disse nossa irmã Terezinha Oliveira, precisamos ter confiança no amparo espiritual, sabendo ter em mãos tudo o que necessitamos para um recomeço com acertos desta vez. Isso mesmo. Então, sintetizando, Terezinha nos diz mais. Diz que a reencarnação nos foi o recomeço no plano terreno de uma série de experiências cujo tema central é permitir-nos o exercitar de faculdades, o relacionarmos-nos com o meio familiar e social, tudo visando ao objetivo de chegarmos ao aperfeiçoamento. E, claro, suportando o fardo que nós mesmos criamos, vencendo as dificuldades de toda ordem e cumprindo a missão que nos toca na obra da criação. Então, não há espaço para revolta, desânimo ou apatia para aquele que quer ser o bom trabalhador e ter o direito ao salário na grande vinha. Nós temos que mudar o olhar. Temos que analisar pelo ponto de vista espiritual para descobrirmos ângulos desconhecidos em relação a nós mesmos, ao próximo, à dor, ao trabalho. Eu tenho aqui então uma passagem de Leon Denis, no livro Progresso, de grande instrução e enriquecimento para as nossas narrativas, onde ele diz: somente nos elevando algumas vezes pelo pensamento acima dos próprios horizontes da vida, fazendo abstração do tempo e do espaço e planando, de certa forma, acima dos pormenores da existência, é que perceberemos a verdade.
Muito interessante. Muito interessante. Todos temos débitos, Paulo, responsabilidades e alguns méritos. Mas o progresso caminha sem parada. E nós, em nosso progresso íntimo e espiritual, também não podemos parar. Por isso, a convocação do nosso Mestre querido, divino, nosso Mestre Jesus, há mais de 2000 anos. Temos que sair do sono da inércia, do repouso e das queixas e trabalharmos, arregaçar as mangas e trabalharmos. Nossa visão irá se expandindo para além do horizonte até que passemos da condição de cegos, surdos, estropiados e cansados à beira do caminho para os servidores dispostos às lutas íntimas. Mas precisamos de fé e pensamento contínuo nas verdades do Mestre Jesus, que estão há muito tempo ecoando em nossos ouvidos e corações sem serem notadas. Poderia dizer, Regina, não podemos mais, então, afirmar ou contar que somos incapazes, nem inúteis. Nem irresponsáveis. Nem irresponsáveis. Nessa altura, não. Auxílio temos. Então devemos retribuir, porque a mensagem do Cristo fala dessa retribuição. A nossa cura se dará por nós mesmos. As mazelas que todos carregamos se dissiparão e serão substituídas por perdão. Podemos também pensar na indulgência, a esperança, temos a alegria, a paz do Cristo, a fé e tantos outros sentimentos nobres, porque tudo que oferecemos volta para nós, já que é energia, é força propulsora, é aquilo que nós estudamos na doutrina e que já faz parte do nosso pensamento. Exatamente, nós temos aí então o grande Mestre Jesus como exemplo, embora pudesse ter se feito representar por milhões de mensageiros, o que ele decidiu? Vir ele próprio até nós, colocando-se a serviço da humanidade. Ele trabalhou, contou histórias, orientou e exemplificou, ensinando sempre para todos, sem distinção. Nunca se eximiu dos menos felizes, muito ao contrário, não é? Esse foi e continua sendo o nosso Mestre Jesus. Pensemos nele diante das lutas, busquemos a prece, busquemos os amigos da luz no plano maior, batamos nas portas certas para que se abram e achemos o que realmente nos transformará em seres melhores e libertos de tantas precariedades. Como diz lá em cima, o Denis, ele trouxe aqui o pensamento acima dos próprios horizontes da vida, ou seja, elevar um pouco a nossa atenção, não para o corriqueiro aqui da vida física, mas a próxima etapa, né? Fazendo essa abstração do tempo e do espaço, que aqui nos reduz muito, né? Nos espreme demais. Ele pede que a gente plane, de certa forma, acima dessas mesquinharias da vida física, e que só assim nós vamos perceber a verdade. Pois é, o Mestre Jesus é o amor de Deus em nossas vidas. Vamos nos juntar ao Mestre, às suas lições, em nossas lutas terrenas e com certeza nós venceremos. E com muita alegria, meus amigos, eu peço, Paulo e Martinha, que vocês leiam comigo esse texto do livro Fonte Viva, capítulo 109, A Exemplo do Cristo, trazido por Emmanuel pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. É mais uma importante lição desses irmãos, o Chico e o Emmanuel, que já compreendem o que seja o amor. Diz Emmanuel: ele bem sabia o que havia no homem. Isso foi escrito por João, capítulo 2, versículo 25. Emmanuel continua: sim, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente, porque sabia que éramos imperfeitos devido ao nosso grau evolutivo. Sabia que a usura morava com Zaqueu. Contudo, trouxe-o da suvenice para a benemerência. Não desconhecia que Madalena era possuída pelos gênios do mal. Entretanto, renovou-a para o amor puro. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas
deu-lhe novas concepções da grandeza e da excelsitude da vida. Ele também, Regina, identificou a fraqueza de Simão Pedro, todavia, pouco a pouco, instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual, que faria dele, de Simão, o sustentáculo do cristianismo nascente. Vê as dúvidas de Tomé sem desampará-lo. Conhece a sombra que habita em Judas sem negar-lhe o culto da afeição. Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e em compartilhar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. Não condenes, pois, o próximo, porque nele observes a inferioridade e a imperfeição. A exemplo do Cristo, ajuda aos teus próximos o quanto possas. O amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito, nas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e de erros, mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as mãos. E por que o Emmanuel nos diz tudo isso? Porque o Mestre Divino, ele conhece as leis do nosso Pai e sabe que nós ascenderemos ao Pai conforme nós formos evoluindo espiritualmente, resgatando esses nossos débitos e crescendo em entendimento e vivência no amor universal. Pois bem, vamos passar então às nossas considerações finais e eu as abro informando que o trabalho de hoje, então, citando esta relevante passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 7, o dever. Nós falaremos os três sobre o mesmo capítulo, Paulo. Sobre Isso. o dever, é a finalização do trabalho, vai fechar como uma luva, diríamos. Muito bom. Ok, vamos lá então. O dever é a obrigação moral. Primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. O dever é a lei da vida. Encontramo-lo nos mínimos detalhes como nos atos mais elevados. Cada espírito escreve a trajetória que deverá percorrer mediante os pensamentos, as palavras e as ações, que se permite durante cada experiência carnal. A cada passo, então, de nossa jornada, seja física ou espiritual, vamos granjeando recursos necessários para honrar nossos deveres, para nos elevar perante a justiça do Pai e também para cumprir as nossas obrigações. Essa elevação depende de cada um, é responsabilidade de cada um, e para tanto devemos buscar as orientações no lugar certo. E esses recursos estão disponíveis no Evangelho do Mestre, como todos já sabemos. Pois é. Continuando então no capítulo 17, item 7, o dever, direi que, na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não tem testemunhas as suas vitórias e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. Vivenciar conflitos íntimos, meus amigos, para realmente nos conhecermos é essencial, considerando, então, o quê? A nossa escala evolutiva. Todos nós temos um grau evolutivo, né? E a maior testemunha será sempre a nossa consciência. Somos livres? Somos sim. Hoje nós podemos refletir, agir e mudar, prosseguindo em nossa jornada, conscientes dos nossos deveres, nos libertando de dores, de culpas, de mágoas e ressentimentos, para vivermos na paz. Esta paz será construída pelas nossas conquistas pessoais. Citando ainda o capítulo Dever, trago a seguinte citação: o homem tem de amar o dever, não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento.
O dever com Jesus, meus amigos, nos compele a servir mais do que sermos servidos e a compreendermos mais que sermos compreendidos. Este dever é uma fé viva que nos dá vigor perante a vida, possibilitando que olhemos nossas vidas, então, mais uma vez, nossas vidas, com a certeza de que temos um futuro espiritual. Assim, servir é fazer luz. É curar-se, então, com o nosso Mestre Jesus. Muito bem. Regina, mais alguma coisa a ser dita? Foi Martinha? fechado lindamente pela Lindamente. Martinha. Ok, então. E como o programa continua com coisas muito lindas, temos então aí na sequência, além das citações do nosso querido irmão Lourenço, lá de Porto Alegre, as palavras de luz, citando mais uma vez Emmanuel com Viver em Paz, e o Momento Arte trazendo poesia e música, poesia de Maria Dolores e música de André Rieu. E logo em seguida a gente volta para as nossas despedidas. Até já então. Recordemos, nos campos da convivência é preciso saber suportar os outros para que sejamos suportados. Se alguém surge como sendo um enigma em seu caminho, isso quer dizer que você é igualmente um enigma para esse alguém. André Luiz. Sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Dando prosseguimento à programação desta noite, abrimos o bloco Palavras de Luz. Livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Viver em paz. Vivei em paz. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Mantém-te em paz. É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te a maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro sem guerrear a ninguém. Para isso, contudo, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. Assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. Junto da serenidade, poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição que lhes dizem respeito. Repara carinhosamente os que te procuram no caminho. Todos os que surgem, aflitos ou desesperados, coléricos ou desabridos, trazem chagas ou ilusões. Prisioneiros da vaidade ou da ignorância, não souberam tolerar a luz da verdade e clamam irritadiços. Unge-te de piedade e penetra-lhes os recessos do ser e identificarás em todos eles crianças espirituais que se sentem ultrajadas ou contundidas. Uns acusam, outros choram. Ajuda-os enquanto podes. Pacificando-lhes a alma, harmonizarás ainda mais a tua vida. Aprendamos a compreender cada mente em seu problema. Recorda-te de que a natureza, sempre divina em seus fundamentos, respeita a lei do equilíbrio e conserva-a sem cessar. Ainda mesmo quando os homens se mostram desvairados, nos conflitos abertos, a terra é sempre firme e o sol fulgura sempre. Viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos.
emanam. O programa Entre Dois Mundos apresenta o bloco Momento Arte. Cantiga de gratidão. Já não quero senão entendimento. Graças te dou, Jesus, porque me ensinas que o teu amor em tudo é sempre grande, ainda mesmo quando se te expande na beleza das coisas pequeninas. Sei que vivo distante do heroísmo, que vejo fulgurar entre as almas de escol, mas posso ser o apoio em que se tente socorro e proteção a uma planta doente, para que não lhe falte a carícia do sol. Não consigo extinguir a penúria na terra. Entretanto, Senhor, no espinheiral de luta em que ainda me embrenho, posso partir sem mágoa o pão que tenho para um gesto de amor. Quantas lições me mostras no silêncio, a da semente enriquecendo o chão, a das provas cruéis numa prece a vencê-las, a da vela na noite sem estrelas, expulsando a tristeza e a solidão. Lembro a história de antigo fio d'água que criou no deserto amorável jardim. Lembro a lagarta e a seda, nobre e rara, a pérola e a concha que a formara, por lágrima de luz crescida em dor sem fim. Penso na areia resguardando o rio, na pedra que se oculta assegurando o lar, na raiz da roseira, às vezes, sob estrume, para que a rosa em vagas de perfume possa elevar-se à vida, existir e brilhar. Observo e registro os meus empeços, que o passado de débitos me traz, mas posso ser na fé que hoje me alcança uma simples tarefa, um toque de esperança, uma palavra boa e um sorriso de paz. Estou feliz, Senhor, porque me ergueste, serva que por teus servos se conduz, e porque rogo luz, sem que a treva me tome, por trazer em minha alma a bênção de teu nome, agradeço, Jesus. Maria Dolores.
Dedique-se ao seu trabalho com todos os recursos disponíveis, reconhecendo que se houver alguma necessidade de modificação em suas atividades, a sua própria tarefa lhe fará sentir isso sem palavras. André Luiz. Sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Pois muito bem, então, ouvintes, estamos encerrando esta primeira parte do nosso programa e esperando que todos tenham obtido aí boas informações através do nosso bate-papo bem espiritualizado aqui, das passagens do Evangelho, também do livro da Terezinha Oliveira. E logo mais às 21 horas ficamos aqui, nos encontramos novamente para falarmos sobre o Evangelho, né? Temos aí o capítulo do Evangelho no Lar. Deixo aqui então meus agradecimentos, uma boa noite a todos e até já. Boa noite, amigos. Agradeço a presença de todos entre os dois mundos nesta noite memorável, porque foi maravilhosa. Nos serve de alento, de amparo, de ensino, para que todos nós mergulhemos profundamente nas lições do nosso amado Mestre e que sigamos o exemplo que ele com tanto amor nos deixou. Convido também a todos que quiserem participar conosco do Evangelho Online para trazerem para próximo, aonde estão ouvindo o programa, né, a sua garrafa de água para que seja fluidificada e que todos, com muita fé no coração, com muito amor, façam a prece juntamente, sempre bem conectados, porque a espiritualidade certamente ajudará a todos nós. Uma boa noite aos amigos aqui presentes, Paulo e Regina, aos ouvintes, toda a espiritualidade que conduziu de forma tão amorosa e que derramou esse bálsamo de luz em cada coração, não apenas aqui no plano físico, mas também no plano espiritual. Uma excelente noite e gratidão ao Mestre Jesus. Agradecemos então, meus amigos, ao nosso Deus, ao nosso Jesus, pelo seu amor misericordioso para com todos nós. Agradecemos o exemplo de Jesus, o exemplo de amor, de caridade, de fraternidade. Agradecemos aos irmãos do plano superior espiritual que aqui estiveram conosco, nos orientando durante esta programação. E também agradecemos a todos os mentores que aqui estiveram, os nossos mentores, os mentores das nossas irmãs que aqui confraternizaram conosco para estudarmos sobre o Espiritismo e levarmos adiante essa congregação de amor, de caridade, de paz, para que todos nós, seres espirituais, possamos um dia estar mais perto de Ti, meu Pai. Agradecemos mais uma vez e encerramos. Que assim seja.